Gênesis capítulo 5, 21. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção na leitura. Gênesis 5, 21. Diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. Nós não sabemos o que Enoque fez com muita profundidade. Não vimos nas escrituras que Enoque fez proezas, milagres. Não. A Bíblia fala assim que Enoque andou com Deus. Se perguntassem a respeito de você, quem é você? Ou o que você faz? Será que as pessoas diriam: o fulano é uma pessoa que anda com Deus? E quem deve dizer isso? Não são apenas as pessoas da igreja, mas são pessoas que convivem com você no dia a dia. Aqui é como se fosse uma biografia de Enoque. Quando você morre, as pessoas dizem alguma coisa a respeito de você. Geralmente as pessoas inventam. Quando você morre, parece que você foi a melhor pessoa que existe. Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo, morreu, virou estrela. Mas aqui sobre Enoque, tudo o que é dito é que ele andou com Deus. O texto diz que ele viveu 365 anos e foram anos caminhando com Deus. O sentido do texto não é que Deus descia do céu e andava com Enoque, mas que Enoque viveu todos os dias andando nos caminhos do Senhor. Se você estiver andando com alguém, você não precisa falar que está andando com alguém. As pessoas ao seu redor vão perceber isso. Pelo proceder. O texto não diz que Enoque se encontrava com Deus. O texto diz que Enoque andava com Ele todos os dias da sua vida. O texto não diz que Enoque passava um tempo na presença de Deus. A Bíblia fala que Enoque viveu na presença de Deus. O texto também não diz que Enoque falava de Deus apenas. A Bíblia fala que ele viveu com Deus toda a sua vida. Pense em algo. O texto não diz também, por exemplo, que Deus andava com Enoque. Porque Deus anda com os seus filhos, todos que creem nele. Mas nem todos os filhos de Deus andam com ele. Existem filhos de Deus que andam no caminho da mentira, da fofoca, do orgulho, do adultério, igual o filho pródigo que não anda nos caminhos do seu pai. Então, se você estiver andando com Deus, as pessoas ao seu redor vão perceber isso. Os seus vizinhos vão perceber, os seus colegas do trabalho vão perceber. Andar, eu quero que a gente preste atenção em algo. Andar significa dar pequenos passos em direção a algo, para chegar numa direção. Andar não significa correr, tipo você tem pressa para chegar a algum lugar. O texto não diz que Enoque voava com Deus, ou que Enoque corria com Deus. O texto diz que Enoque andava com Deus. São pequenos passos, talvez. Quer dizer que as pequenas coisas da vida de Enoque, ele fazia na presença de Deus, com a direção de Deus. Sabe quando você tem pequenas coisas da vida para fazer que você não quer fazer sem a direção de Deus? Como tomar uma decisão delicada, como fazer uma oração antes de ir no mercado, como fazer uma oração para tomar decisão no trabalho. Pequenas coisas da vida. Andar significa isso, dar pequenos passos. Pense em algo. O texto diz que ele andava com Deus, não que corria, tipo Enoque não estava com pressa para fazer as coisas de Deus. Ele caminhava. Andar com Deus é isso, andar é com isso. Porque você não pode andar com alguém que, se você estiver com muita pressa. Nenhuma pessoa que está andando com muita pressa, que está correndo, está andando com Deus de fato. Você consegue perceber se você estiver andando com muita pressa, às vezes eu ando com as pessoas sempre falam: pastor, você anda muito rápido. Todo mundo que andou comigo alguma vez já reclamou isso: pastor, tu anda muito rápido. O Leo gosta de falar isso. Pensa em algo. Nós, às vezes, parece que estamos com muita pressa. Eu não acredito que uma pessoa que vive com pressa, desesperado, está andando com Deus. Quando você está caminhando com alguém, você tem que caminhar no mesmo ritmo, com as mesmas conversas. Então, quando você caminha com alguém, há uma intimidade entre vocês, há uma conversa, há um companheirismo. Se você tem um amigo, de fato, e esse é o amigo, a sua vida estará exposta. Pequenas coisas que você não conta para mais ninguém, você conta para esse seu amigo, porque vocês estão a caminhar junto. Isso é que é andar com Deus. Deus pode andar com um homem assim, em pequenas coisas da vida. Pode. Então, quando nós ouvimos sobre andar com Deus, nós pensamos em uma coisa milagrosa, extraordinária, tipo um trovão no monte. A Bíblia não fala nada sobre Enoque a respeito disso. Fala que ele andava, pequenos passos da vida. Então, e Deus sempre se apresenta como o amigo do homem. Vocês vão encontrar isso em Isaías 41, versículo 8. Ele fala assim: ouve, ó Israel, é meu servo, você é o Jacó, descendente do meu amigo Abraão. É você que eu escolhi.
Deus sempre se relaciona com o homem assim, com um Deus que é um Deus de perto, não um Deus de longe. Quando andamos com alguém, nós temos a noção de que aquela pessoa está aqui. Você consegue sentir Deus andando com você, você andando com Ele. Você continuaria a andar, por exemplo, com uma pessoa que não fala com você durante o dia? Você conseguiria andar com uma pessoa assim? Você continuaria a andar com uma pessoa que está com mais pressa do que você? Você não conseguiria andar assim. Você não pode dizer que está andando com Deus se está com pressa. Eu não acredito que uma pessoa que fica o dia inteiro sem falar com Deus está andando com Deus. Não acredito nisso. Porque se você está andando com alguém, tem que ver esse diálogo, tem que ter essa conversa, tem que ter esse companheirismo. Muitas das pessoas que dizem que andam com Deus não falam com Deus. Falam com Deus quando dormem. Eu tenho desconfiança de uma pessoa assim. O Espírito de Deus pode dizer isso. Você não fala comigo, você não anda comigo. Então, e o Senhor diz na palavra em Amós 3:3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, se não estiverem no mesmo ritmo. O salmista diz no Salmo 106, no versículo 9, ele fala assim, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Quando nós estamos no culto congregacional, eu vou entrar na minha mensagem agora, que eu vou começar a colocar um ponto aqui, sobre andar com Deus. Quando nós chegamos no culto congregacional, nós falamos que estamos aonde? Na presença de quem? De Deus. Então, a vida de uma pessoa que anda com Deus é uma vida de culto a Deus. O culto de domingo é apenas uma continuação daquilo que uma pessoa que anda com Deus faz durante a semana. Uma pessoa que anda com Deus de verdade anda em momentos de oração, adoração, meditação e santificação. Se a sua vida é muito diferente daquilo que nós fazemos durante o domingo no culto, você não está andando com Deus. Não acredito nisso, não acredito. Então, se as suas roupas que você usa durante a semana são diferentes da roupa que você usa no culto, você não está andando com Deus. Então, consegui entender? Se as suas roupas são assim, se as suas conversas são assim, você não está andando com Deus. Se existe diferença entre, eu repito, o modo em que você veste durante a semana e o modo em que você veste no culto de domingo, tem uma desconfiança aí. Por quê? Porque quando você anda na presença de Deus, você tem essa ciência. O apóstolo diz que todas as coisas são puras para aqueles que são quê? Para aqueles que são puros. Enoque não estava sendo lembrado porque tirava um dia da semana para Deus. Ou porque tirava uns momentos para Deus. Para que ele vivia assim, andava assim. Então, nós ainda temos aquela ideia mundana. Que existem coisas da igreja e coisas nossas, fora da igreja. Isso não existe. Esse pensamento é completamente mundano, não é bíblico. Toda vida de um cristão verdadeiro é uma vida vivida na presença do Senhor. Nós temos aquela ideia mundana de que essa não é conversa de igreja. Essa não é roupa de igreja. Isso não é coisa de igreja. Esse pensamento é mundano. A roupa que não é decente para estar num culto, não é decente para ser usada em lugar nenhum. A menos que a sua vida não seja um culto a Deus. A conversa que não é lícita ter num momento como esse, não é lícita para ter em lugar nenhum. Essa ideia que nós temos mundana, isso mostra que nós não estamos a caminhar com o Senhor. Tudo que é errado usar em um culto, é errado usar em qualquer lugar. Então, consegui entender? O que é andar com Deus nessa ciência? Deus quer que andemos com Ele. E não apenas que teremos um tempo na nossa semana para Ele. Ele quer caminhar conosco. Nós temos o costume de dizer, vou ter um tempo para Deus. É bonito dizer isso, até compreendo, mas só que a vida toda de uma pessoa piedosa é na presença dEle. Isso é caminhar com Deus. Nós ainda temos uma ideia muito resumida sobre o que é caminhar com Jesus. Eu repito, as pessoas perguntam às vezes. Hoje perguntaram para mim, quais são os dias de culto? Eu falo, tudo bem, nós temos culto de domingo. Só que dia de culto na vida de um cristão verdadeiro são todos os dias. Porque todos os dias são dias de adoração, de meditação e de santificação. O culto congregacional é domingo com a igreja, mas na minha vida o culto é todos os dias. E se não estou vivendo assim, não estou vivendo com Deus. Não estou andando com Ele. Então, uma pergunta que eu faço para você. Aqui, você é o que você é na sua casa, no seu trabalho, com seus vizinhos, no seu dia a dia? Há uma diferença gritante entre aquilo que você é aqui e aquilo que você é no seu trabalho? Há diferença? Se essa diferença não é uma caminhada genuína com Jesus na sua vida. Então, pense algo. Quando a vida em si
Eu falo da vida. Quando a vida não é um culto que agrada a Deus, aquilo que você faz no culto de domingo não vai agradá-lo também. Porque se Deus não aceita a sua vida, Ele não vai aceitar nada daquilo que você faz no culto para Ele. Vocês lembram do que Ele falou em Gênesis para Caim? E de Caim e de sua oferta não se agradou, mas de Abel se agradou. Antes dele aceitar o que você tem para dar para ele, ele vai aceitar primeiro você como pessoa. Estão entendendo? Estão conseguindo entender isso? Sobre andar com Deus? Isso está em Gênesis. Então, a ideia de que algumas coisas Deus aceita em casa, mas não aceita na igreja, é mundana, é pagã. Você percebe isso? O que me chama a atenção é que as pessoas, às vezes, quando a gente está fazendo reforma aqui, cada dia eu pego um pintor ou um pedreiro diferente. Então eles chegam aqui com um cigarro, trabalham e vão fumar aí fora. Fala assim, não, aqui é dentro da igreja, eu não posso fumar aqui. Quando é para falar palavrão, eu vou falar palavrão aí fora. Não, aqui é dentro da igreja, eu não posso falar palavrão. Então, nós temos essa ideia ainda, de que algumas coisas Deus abomina aqui dentro, mas aceita fora. Essa ideia é mundana. É o ímpio que pensa dessa forma. Para o justo, ele vive na presença de Deus. Então, a nossa oração deve ser, Senhor, que meus passos, que minhas conversas, que minhas decisões venham ser sempre na sua presença. Sempre, sempre. Então, pensa em algo. Se vocês forem ver, um segundo ponto na vida de Enoque, é que Enoque não era um cara famoso. Ele não era um cara conhecido. Talvez algumas pessoas estão ouvindo sobre Enoque hoje pela primeira vez, mas leram o livro de Gênesis, ninguém deu a mínima para Enoque. Ninguém deu. Você vai lá, não, quem é esse cara aí? Fala, Enoque? Esse é mais quem? Vocês vão perceber algo que nem sempre aqueles que andam com Deus são as pessoas mais notadas, mais conhecidas, mais famosas, mais populares. Enoque não realizou nenhuma proeza extraordinária, tipo um milagre. Não fez nada. Nem fez grandes coisas notáveis. Então, nem é dito que ele tem muitos títulos. Tudo que se sabe dele é que ele andou com Deus. Como Enoque, existem muitas pessoas nesse mundo que não ficarão famosas. Não serão grandes pregadores, grandes pastores, grandes escritores, não vão escrever livros, nunca serão vistos na televisão, na revista. E se falarem deles, ninguém vai saber quem é, mas que são pessoas que estão a caminhar diretamente com Deus. Com intimidade com Deus. Nós ainda temos aquela ideia mundana de que quanto mais popularidade tem um pastor, um pregador, mais ele anda com Deus. Isso é a pessoa do mundo que pensa assim. A pessoa que não lê as escrituras, como a gente mede o sucesso cristão, como os funkeiros medem o sucesso no funk. Ah, se tem muitos seguidores é porque ele está fazendo sucesso. Não é assim. Olhem para a vida de Enoque. Alguns homens estão tão focados, vivendo para Deus, que não tem tempo de se expor na internet. Estão tão dedicados na sua vida, vivendo com Deus, caminhando com Deus, que Deus fala assim, eu vou ocultar você para mim. Não vou deixar você se distrair com as coisas do mundo. Algumas pessoas, Deus quer apenas para Ele mesmo. Muitas coisas distraem o servo de Deus. Muitas famas, muitas popularidade, muitos títulos às vezes. Isso distrai. Alguns homens de Deus não querem que eles se distraem. Nós ainda, nós temos essa ideia mundana do sensacionalismo. Ah, vai ter um apóstolo aqui, igual a gente vai ter um apóstolo lá, vai acontecer aquilo lá. Deus pode fazer tudo isso. Mas, meu irmão, o céu nos conhece. O Senhor conhece quem lhe falta andar com Ele. Deus conhece. Vocês vão ver nas Escrituras homens simples como Lázaro. A Bíblia fala que Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro não tinha nenhum título. Lázaro não fazia proezas conhecidas. Não, era só um cara que viveu a vida dele seguindo Jesus. Você vai ver Enoque, também andava com Deus. Nós temos homens na Bíblia cheios do Espírito Santo, assim como Lázaro, como Enoque, como Maria Madalena. Assim como nós vamos encontrar na Bíblia homens que andavam com Deus, vamos encontrar na Bíblia homens que diziam que temiam a Deus, mas que também não andavam com Ele. Que estavam próximos dos que andavam com Deus, mas não andavam com Deus. Vão encontrar o caso de quem? De Judas, que era um apóstolo, mas era um apóstata também. Era um homem que estava próximo de Jesus, mas não estava seguindo todo o coração. Tem muita gente na igreja que não anda com Jesus, que não anda com Deus, que está aí, andando no meio do povo de Deus, mas não está andando com Deus de forma genuína. Então, como é que a gente pode perceber se estamos a andar de acordo com Deus ou andar de acordo com os desejos da carne? Quando as decisões da nossa vida, como eu falei, andar com Deus, é dar pequenos passos em direção a algo. Quando as pequenas decisões da nossa vida são baseadas pelo nosso impulso, pelas nossas escolhas pessoais, pela nossa vontade própria, pela nossa paixão, e não pela palavra de Deus, nós estamos andando de acordo com o desejo do nosso coração. Paulo diz em Romanos 8:7, fala assim,
porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar quem? A Deus. Os que vivem na carne são aqueles que andam de acordo com o desejo da carne. Fala que ninguém que vive na carne, ninguém que anda na carne pode agradar a Deus. Pode cantar, pode louvar, pode ofertar, pode dizimar, pode rebolar, pode pular, pode fazer um monte de coisas. A Bíblia fala que não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Então, andar ou viver na carne, é como eu falo, é como se você vivesse a sua vida como se você pertencesse a si mesmo. As suas decisões é só pensando no seu bem-estar e não na glória de Deus. Você se coloca como centro de tudo. A sua caminhada é para atingir os seus objetivos pessoais e não a glória de Deus. Então, nós vamos ver Paulo em Gálatas 5,15 fala assim: digo, porém, andai em quê? Em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Na igreja sempre teve pessoas assim, que andam segundo o quê? A carne. São pessoas que não priorizam as coisas espirituais. Andar em espírito é andar com o desejo em crescimento espiritual. Então pensa em algo. Seja honesto com você mesmo hoje aqui, nessa igreja que está em reforma ainda. Pensa em algo. Você está andando com Jesus? Você está andando no espírito ou na carne? Você não pode dizer que está andando com Deus se não tiver desejo de andar em piedade, em santidade, em pureza. Você não pode dizer que está andando com Deus se está andando também diariamente com pessoas que não servem a Deus. Então, consegui entender? Glória a Deus. Então, Satanás ele não fala para você seguir a ele ou para você andar com ele. Ele fala para você seguir o quê? Seu coração, a sua carne. Sabe quando as pessoas hoje começam a falar, siga o seu coração. Siga. Você vai ver o que é bom para todos. Aí, em Gênesis 5:24, diz assim: Enoque andou com Deus e não apareceu mais por quanto Deus o tomou. Imagina viver uma vida de comunhão com Deus ao ponto de Deus não esperar mais você morrer e tomar ele para você. Ele toma ele para você, meio que Deus dissesse assim: Enoque, você é meu, a terra não é digna de você. Você está muito longe de casa. Enoque é arrebatado por Deus, elevado por Deus. A morte não encontrou Enoque. Deus chegou mais rápido que Enoque. Deus chegou mais rápido que a morte e tomou Enoque para ele. Imagina essa vida simples de Enoque. Mas pensem em algo aqui ainda, na vida de Enoque. Vocês podem ver em Gênesis 5:22. É bom que vocês acompanhem a leitura bíblica. Sempre é bom acompanhar a leitura bíblica, irmãos. Sempre. Gênesis 5:22 diz assim: andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 21 diz que Enoque teve quê? Um filho Matusalém. Como é que nós viveu nessa terra? Isso significa que Enoque fez quê? Enoque casou, teve filho, teve esposa. A Bíblia fala que teve filhos, filhas. Então, Enoque não foi um cara muito distante de nós assim. Você pode pensar, Enoque andou com Deus. Caramba, esse cara era todo espiritual. Ele não era um super-homem. Sabe? Isso está registrado aqui para ficar claro algo. Algumas pessoas acham que elas vão andar com Deus se forem pessoas solteiras a vida toda, se não tiverem filhos, não constituírem família. Estamos a ver um cara aqui, na sua geração, está sendo descrito que ele, na sua geração, é o único cara que andou com Deus assim. E estamos a ver que é um cara que teve filhos, família. Só que você para andar com Deus, você para constituir família, você tem que fazer o quê? Tem que se apaixonar. Enoque se apaixonou por alguém. Estão a ver que ele não é muito diferente de nós. Ele constituiu família. Diz que, a Bíblia diz assim que é possível você andar com o Senhor, ver a vida comum da vida, ter isso com sua família, ter os filhos que você tem. A Bíblia, só que no versículo 22 chama a atenção, fala que depois que ele gera o seu primeiro filho, ele começa a andar com Deus. Talvez o senso de paternidade colocou nele o desejo de querer caminhar mais com Deus. Isso aqui fica registrado também para nós, sabe? Se você tem uma família, você tem filhos, tem uma esposa, você tem um motivo maior de caminhar com essas pessoas, expressão da sua direção, se você for um pai, se você for uma mãe, se você for uma pessoa comprometida. Este homem, quando ele fala que ele constituiu família, eu repito, ele se apaixonou. Irmão, não pense que quando você se apaixonar, você está mais carnal, não. Isso acontece, Enoque andou com Deus e ele se apaixonou. Então, os pais, eles são quem? São os guias. Os pais, quando eu falo pais, não falo só o pai. Os pais, eles são os guias da família. Então, diferente das pessoas que colocam a família, o relacionamento familiar, como um empecilho para viver para Deus, a Bíblia nos mostra o oposto.
Então, dizer que Enoque, depois que gera o seu primeiro filho, ele começa a caminhar com o Senhor de uma forma tremenda. Enoque usou esse fato para estar mais perto de Deus, mais do que nunca. Os meus filhos precisam de um pai que caminha com o Senhor, porque se eu não caminhar com o Senhor, eles vão caminhar igual a mim e todos vão se perder. Existe um discurso bonito, mas não bíblico. Qual é esse discurso? Porque eu estou com a minha família, eu não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para se dedicar nas coisas da igreja. Isso é bonito, mas não é bíblico. Porque nós estamos a ver aqui Enoque, que andou com Deus, teve filhos. E não é como nós hoje aqui, 2, 3, 4 filhos, não. É filhos, tá entendendo? Filhos mesmo. Esses homens não eram homens de brincadeira, não. Então, esse discurso bonito é muito usado por pessoas que querem se afastar da igreja, de Deus. Usam para justificar a negligência que eles têm com as coisas espirituais. Por que tu não vem passar as coisas da igreja? Não, porque eu estou cuidando da minha família. Você tem a semana toda para cuidar da sua família. Sua família mora com você. A sua família não tem um lugar melhor para estar do que caminhar com o Senhor. Então, é isso. O Senhor diz em Mateus 10:37, ele fala, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Irmãos, eu tenho muitos amigos que depois que eles casaram, eles praticamente se afastaram das coisas da igreja, porque é por essa visão errada de que a família é um empecilho. Mulheres têm medo de ter filhos, homens têm medo de ter filhos, de constituir família hoje, como se... Não, Deus, ele é o autor da família, ele criou a família para que a família vivesse sob sua direção. Enoque era um homem público. Então, entendeu? O que é um homem público? Um homem público é um homem que trabalha. Na época de Enoque, eles tinham que caçar, eles tinham que se dedicar à agricultura, mas ele caminhava com Deus. Irmãos, pensem em algo. As pessoas às vezes falam, como é que você, depois que você você tem filho, você fica com pouco tempo para orar, para ler a palavra? Eu não acredito muito nessa afirmação. Por quê? Porque a oração é a respiração da vida cristã. Assim que como você tem filho, você tem tempo para respirar, você vai ter tempo para quê? Para orar também. A oração é a respiração da vida cristã. Sabendo que Deus ouve até os nossos quê? Os pensamentos. Se você tem tempo para pensar, tem tempo para orar, irmão. Não tem como escapar disso. Você não precisa renunciar a uma família. Você não precisa viver como um selvagem. Ou se afastar, viver no deserto como João Batista. Então, você pode ter uma vida comum, uma vida simples, mas vivendo aonde? Na presença de Deus. Só que as pessoas hoje, elas querem ter uma vida extraordinária, uma vida como... As pessoas às vezes falam assim, eu quero ser como Abraão, o pai da fé. E vocês perguntam, como é que Abraão era? Simples. O que Abraão fez de extraordinário? Nada. Ele sabe o que Abraão fez? Foi um cara que constituiu família, obedeceu a Deus, fez um sacrifício e morreu. Você vai falar assim, o que é a fé de Abraão? E pergunta, como é que é a fé de Abraão, irmão? Me conta aí. Não vou saber explicar. Estão conseguindo entender? Os nossos heróis, que nós chamamos de heróis da fé em Hebreus, não são heróis porque voaram, porque levitaram. Você vai ver a genealogia, o contexto deles sobre Enoque, Noé, todos eles fizeram algo. Obedeceram a Deus, viveram uma vida simples, constituíram uma família e morreram. Pronto. Isso para nós não nos prende. Porque nós estamos acostumados a ver o Superman, as coisas... Isso eram simples. Nossos heróis eram homens comuns como nós. Então, quando você vai ver a genealogia de Jesus, aí em Lucas 3:37, ele é colocado na geração de Enoque também, de Matusalém. Enoque aparece aí por causa de algo, um homem que viveu uma vida assim. Quem aqui pode falar que Enoque fez uma coisa extraordinária assim? Para falar, eu li que ele não tem nada, assim. Mas ele viveu na presença de Deus. É interessante aqui, vocês vão ler essa genealogia na descendência de Enoque aí, que é muito curta. Fica assim que parece que ele é destacado como que era um homem piedoso, que andou na presença de Deus, mas também foi um homem com a vida mais curta. Estão conseguindo entender? A sua genealogia é um homem com a vida mais curta. Então, este homem aqui é como se ele tivesse terminado de fazer o seu trabalho. Olha, o homem com a vida mais curta teve 365 anos, com a vida mais curta, né? E ele não morreu como se fosse um idoso. Ele, na nossa época, seria como um jovem de 35 anos. Não é, o outro que vem depois dele é Lameque, que viveu 77 anos. Depois de Enoque, vem Lameque. Os outros viveram mais, muitos anos. Não conseguindo entender? E não é que tipo morreu como um idoso, acabado. Não, era um jovem, uns 30 anos, assim, para os dias atuais. Então, esse homem fez o seu trabalho tão bem, tão perto de Deus, que no final da sua jornada, Deus disse, Enoque,
Vem pra cá. Os crentes verdadeiros, eles não estão na terra para fazer muita coisa. Eles estão na terra para fazer uma única coisa. Eles são criados para realizarem um único propósito e depois disso, Deus recolhe ele. Se você vê um crente verdadeiro que anda com Deus e que morreu, você não pode ver como se ele tivesse fracassado. Talvez ele terminou de fazer aquilo que foi criado para fazer. E depois que ele termina de fazer aquilo, ele não tem mais utilidade na terra. Deus recolhe e fala, você é meu. Ele leva. Enoque não morreu, foi levado pelo Senhor. Então, quando Deus leva um dos seus santos, não quer dizer que aquele santo falhou, ou que Deus não tem o poder para curá-lo, ou impedir que... Não, o próprio Deus leva, ele chama. E Deus tem várias formas de chamar os seus servos para estar com ele no céu. Por meio de um acidente, por meio de uma enfermidade, por meio até de uma bala perdida, por meio até como aconteceu com Enoque, de um arrebatamento. Deus é que escolhe os meios para nos levar até Ele. E nós não sabemos quem o Senhor vai levar. Nós não sabemos. Mas sabemos é que se de fato nós estamos a andar com Deus, Ele vai nos chamar em algum momento da vida. No versículo 24 ainda, diz assim, Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia o quê? Arrebatado ou levado. Esse termo encontrado aqui passa a ideia como se as pessoas estivessem procurando por Enoque. Onde que está aquele cara? Onde que está Enoque? Onde que está Enoque? Então, as pessoas procuravam por ele. A Bíblia fala que ele já não foi mais achado. Sentiam falta de Enoque. Todos quanto ouviam a pregação de Enoque por meio dos seus lábios sentiam falta. Todos quantos eles ajudou sentiam falta. Alguns quando morrem, nós não sentimos falta. Sentimos um alívio. Porque só atrasava a vida dos outros. Não era exemplo de piedade. Estão entendendo? Mas sobre Enoque procuravam ele. Onde está Enoque? Cadê aquele homem que era diferente? Onde está? Esse irmão que está do seu lado. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. Olha aí para esse irmão que está do seu lado. Em algum momento da vida, Deus vai levar esse irmão que está do seu lado. Estão a entender? Deus vai levar esse irmão. Seja a sua esposa, seja o seu esposo, Deus vai levar ele. Falando, isso não fala, então tá amarrado. Pode amarrar. Deus vai levar de qualquer jeito em algum momento. É a vida. Você não conseguiu entender? A vida é assim. E Deus leva. Então, eu quero falar para você que você deveria aproveitar o máximo possível essa pessoa que está do seu lado. Haverá um dia que você vai procurar essa pessoa que está aí com você. Deus vai levar essa pessoa em algum momento. E você, assim como procuravam por Enoque, você vai procurar essa pessoa. Vai falar, caramba, se eu tivesse aproveitado mais dele. Esse homem que andava com Deus, esse homem que se dedicava na oração, na meditação. Se eu tivesse mais dele, eu poderia aprender mais a como caminhar com Jesus. Agora ele não está mais aqui. Alguns irmãos não estarão mais aqui. Deus pode recolher algumas pessoas. Então aproveite. Se você conhece alguém que tem um dom especial da parte de Deus, alguma qualidade, algum talento, alguma coisa útil para o reino, esse irmão esteja próximo, esteja aprendendo, esteja caminhando, não desgruda desse irmão. Fala, irmão, eu vou estar do seu lado, eu quero caminhar com você. Ainda que você ficar triste, eu vou estar aí. Aproveite bem esse irmão, porque em breve não estará aí. Isso pode ser breve. Breve que eu falo muito breve. Outra coisa que a gente aprende aqui, é que Enoque não andava com Deus como se tivesse andar em grupo. Talvez ele andava sozinho. Talvez Nós pensamos que Enoque viveu numa época tipo onde não tinha muita parada errada. Não, tinha coisa errada. Enoque viveu posterior no tempo de quem? De Noé, que era o tempo de muita promiscuidade. O próprio Jesus Cristo disse que a vinda dele vai ser como no quê? No dia do dilúvio de Noé. Aí onde havia homossexualismo, aí onde havia bebedice, aí onde havia muita coisa errada. Mesmo naquela geração, naquela época, estamos a ver um homem como Enoque andando com Deus. Talvez sozinho, talvez não tinha muito apoio de grupo, de irmãos, talvez olhando para ele e falando que esse é um santarrão, que é pagar de santo, não sei, mas Deus conhecia. Você consegue imaginar naquela época, naquela sociedade que não havia muitas leis, não havia um cara que está andando com Deus. Enoque se destacou na sua época. Mas hoje eu quero que você seja sincero aqui. Você consegue sentir que você anda com Deus. As pessoas do seu trabalho dizem, fulano anda com Deus. Você sente isso. Eu quero falar para você que não importa onde você está indo. Se você não está indo com Deus, você está indo na direção errada. E muito errada. E quando nós estamos indo na direção certa, com Deus, as pessoas percebem a nossa forma de pensar, de agir, de proceder. Nós podemos tirar algo aqui de aplicação. O seu testemunho, o testemunho de Enoque, ele prova que aqueles que andam com Deus não serão esquecidos. Não serão esquecidos por ele. A terra não apoiava as ações de Enoque, no sentido que não havia um grupo com ele, mas o céu conhecia Enoque. O céu conhecia Enoque. E o céu que conhecia Enoque esperava por Enoque. As pessoas que andam com Deus não são pessoas desconhecidas no céu que ninguém conhece, que tipo, você vai chegar no céu e falar, nossa, cara, o que é você? Não é assim. Assim como nós temos desejo de estar com Deus,
Há um desejo no coração de Deus de nos levar até Ele. Porque Ele diz que aqueles que creem em mim, aquele que não me negar diante do meu Pai, não será negado lá. Muito pelo contrário, vai ser recebido. Eu falo, seja bem-vindo. Estamos esperando por você. Seja bem-vindo. O céu não é um lugar de gente esperta, não. Eu sou esperto, com o braço forte. O céu é um lugar de gente que caminhou com Deus na terra. A nossa caminhada na terra com Deus é apenas uma preparação daquilo que faremos no céu. A coisa mais próxima que você vai ver do céu na terra é o culto. E o que é o culto? O culto é o proceder diário de uma pessoa que anda com Deus. Oração, meditação, adoração e palavra. Nós alimentamos aquela ideia que eu falo sempre aqui de que a pessoa morre e vira estrela. Não vai virar estrela. Se você não andar com Deus, o inferno vai te receber. Você vai queimar no inferno. Não alimenta a ideia de que você pode andar com Satanás na terra e quando morrer vai ser levado no céu onde Deus está. Então, conseguiu entender? A caminhada com Deus na terra é a caminhada para o céu. A caminhada com Deus na terra é a preparação para o céu. Então, o céu é um lugar preparado para um povo preparado. E quem é esse povo preparado? O povo que andou como Enoque andou. O Deus que levou Enoque levará a todos nós um dia. O céu desceu, o Senhor levou Enoque. Mas você não lê nas Escrituras aquela parábola do rico e o Lázaro. O Lázaro foi levado para o céu, mas o rico não. Porque não andou com Deus. Hoje você anda com Deus? Andar com Deus é quando você faz tudo na presença dEle. As conversas são tidas na presença de Deus. Os negócios são fechados na presença de Deus. Os filmes são vistos na presença de Deus. As decisões são tomadas na presença de Deus. O dinheiro é gasto na presença de Deus. Você anda assim. Seja sincero com você. Você vive assim? O Senhor está à procura de homens que querem andar com Ele. Isso é que faz diferença. Você anda com Jesus. Seja sincero com você. Quando você morrer, as pessoas podem dizer de você, você anda com Deus? Você, meu irmão, você tem certeza de que Jesus recolherá você para estar com Ele no céu? Você tem certeza da sua própria salvação? Hoje você pode dizer que eu, pastor, eu vivo na presença de Deus, que nenhum homem vive melhor ou tão bem como aquele que vive na presença de Deus. Para esse homem não há segredo. Ele não faz nada em oculto que não teria coragem de fazer em público. Que ele sabe que Deus é o público do seu coração, da sua vida. Que Deus está presente nas conversas mais íntimas, nos assuntos mais secretos, pensamentos mais ocultos da vida. Ele está andando com Deus. Ele não fica com medo e fala assim, não posso fazer isso porque os irmãos não estão presentes. Ele diz, não posso fazer isso porque Deus está presente. A sua vida é assim? Você vive assim na sua vida, meu irmão? Caminhe como Enoque. E Deus te recolherá em breve. Se prepare, irmão. Eu terminei a minha mensagem com uma observação. Se prepare. Deus pode levar você em breve. E ai de você que não estiver andando com Ele. Meu irmão, você precisa andar com Deus. Se você não está andando com Deus ainda, convido você a fazer uma oração. Deus, me livra das amizades erradas. Eu quero andar com você, Senhor. Das amizades que me levam para os vícios, para a mentira, das amizades que defamam a vida dos outros, das amizades erradas, das amizades que não me impulsionam a andar com você, me ajude, irmão. Se os amigos não querem ir conosco para o céu, nós não devemos ir com eles para o inferno. Aquele amigo que não caminha com você para o céu, nem um amigo eterno. Você deve investir tempos para amizades eternas. Então, consegui entender? Quando eu falo amizades eternas, até dentro da própria igreja tem pessoa que não quer andar com Deus. Essa é uma pessoa que deve ser exortada. Irmão, não posso andar com você porque você não quer andar com Jesus. A menos que você comece a andar com Jesus, você tem que rever bem, porque senão, já que eu não estou conseguindo te levar para o caminho certo, você vai querer me levar para o caminho errado. Eu não quero ir para o caminho errado. Então, consegui entender? Ande com Deus, ande com Jesus. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, fazer uma reflexão interna de como você está.